O milionário entrou na sala achando que mandava em tudo. Olhou para a faxineira e decidiu humilhá-la só para divertir os outros. Apontou para o documento, riu e disse: "Traduza isso e meu salário é seu." Ele só não imaginava que a resposta dela iria calar a sala inteira e mudar a própria vida. O sol ainda nem tinha subido quando Vitória passou a catraca da empresa onde trabalhava. O prédio de vidro refletia o pouco de luz da madrugada, como se fosse uma grande lâmina fria no meio da cidade. Elegante, caro, inacessível. Ela segurava seu carrinho de limpeza com as duas mãos, empurrando devagar pelos corredores silenciosos, onde o chão brilhava mais do que qualquer outro lugar em que já tinha trabalhado. Era sempre assim. Quando ninguém estava ali, a empresa parecia perfeita, organizada, serena, intocável. Mas quando todos chegavam, a perfeição era só fachada. Vitória ajeitou o coque baixo, respirou fundo e começou o ritual diário. Primeiro andar, hall de entrada. Segundo, recepção e salas de reunião. Terceiro, área dos analistas. Quarto, diretoria. Ela conhecia cada canto, conhecia cada ruído das portas automáticas. Sabia exatamente qual mesa tinha marca de café, qual funcionário deixava migalhas no teclado, qual planta precisava de água com mais frequência. E mesmo sabendo de tudo, continuava sendo invisível. Bom dia!" Ela murmurou quando passou por dois analistas que entravam conversando. Nenhum dos dois respondeu. Vitória sorriu sozinha, um sorriso de quem já se acostumou com a indiferença. Ou talvez tenha só aprendido a não esperar mais do que isso. Caminhou até a sala de reuniões 7B, que ela precisava deixar impecável para a primeira reunião das 8. O ambiente era todo de vidro, com mesa longa, cadeiras acolchoadas e uma tela gigante acoplada à parede. Enquanto passava um pano úmido na mesa, ouviu passos firmes ecoando pelo corredor. Passos de alguém importante. Ela não precisou nem virar para saber quem era. César Keller, o CEO, o dono de tudo aquilo. O homem que falava com números, fechava contratos milionários e tinha o hábito de erguer o queixo como quem observa o mundo de cima. Os sapatos caros dele pararam exatamente na porta da sala. "Quem deixou essa mesa molhada?" ele perguntou, com impaciência automática. Vitória girou o corpo devagar, segurando o pano com as duas mãos. "Fui eu, senhor. Estou terminando a limpeza. A sala estará pronta em segundos." César lançou-lhe um olhar rápido, desses que atravessam sem enxergar. Não era hostil. Era pior. Era indiferente. "Só não deixe marca", resmungou, ajustando o relógio caro no pulso. "Hoje teremos uma reunião importante. Gente grande, nada de erro." Vitória assentiu. Ele já estava indo embora quando completou sem olhar para trás. "Movimente-se em silêncio. Faxineira não deve chamar atenção." Os passos desapareceram. E Vitória ficou ali, imóvel, sentindo o impacto da frase bater nela como um vento gelado. Faxineira não deve chamar atenção. O pior não era a frase, era o jeito que ele dizia, o jeito que sempre dizia. Como se fosse natural, como se fosse correto. Ela respirou fundo para não deixar o peito afundar. Não naquele horário. Não naquele ambiente tão impecável que parecia rejeitar qualquer emoção humana. Terminou a limpeza, checou cada detalhe e se afastou da mesa. O vidro da parede refletiu sua imagem. Uniforme simples, cabelos presos com grampos, rosto cansado. "Tá ótimo", sussurrou para si mesma. "Tá perfeito." Guardou o pano, organizou o carrinho e seguiu para o corredor, onde alguns funcionários começavam a chegar. "Vitória!" chamou Cláudia, outra faxineira, amiga de anos. Já viu o aviso na Copa? Parece que hoje vai ter reunião com gente de outro país. O clima tá pesado." Eu ouvi o César falando", respondeu Vitória, tentando não demonstrar incômodo. "Ele parece preocupado."
Cláudia riu, mas não de diversão. Preocupado, esse homem acha que é dono do mundo. Se um dia o ar-condicionado quebrar, capaz de culpar a gente. Vitória deu um meio sorriso. Melhor a gente fazer nosso trabalho, respondeu, e ficar longe do caminho dele. As duas seguiram juntas pelos corredores, até que Cláudia parou e olhou para a amiga com um olhar mais sério. Você tá bem? Parece meio carregada hoje. Vitória hesitou. Sentiu um aperto pequeno no peito, mas disfarçou. Só cansada, respondeu forçando um sorriso. Nada demais. Cláudia assentiu, mas não pareceu convencida. Vitória seguiu para outro andar, onde precisava repor papel nos banheiros. Enquanto caminhava, ouviu vozes animadas vindo da sala de diretoria. Diretores conversavam com César, todos com tom de urgência. Eles chegam às 9, disse um dos diretores. Precisamos estar prontos, o contrato é enorme. Precisamos do tradutor, completou o outro. Já confirmou presença? César franziu a testa. Ainda não respondeu, mas relaxem, disse com arrogância, mascarando o incômodo. Se não aparecer, invento alguma coisa. Ou sei lá, peço para alguém fingir. Qualquer um serve para essas coisas, até a faxineira. Risadas. César sorriu como se tivesse dito algo brilhante. Vitória, parada atrás do carrinho, ouviu tudo. O rosto dela não mudou. Ela treinou isso durante anos, mas por dentro uma velha ferida se abriu. A mesma de sempre. A ferida de quem é subestimada, de quem é julgada pelo uniforme, de quem carrega uma capacidade enorme dentro de si, mas é tratada como se não tivesse nada além de um esfregão. Ela desviou o olhar, apertando o cabo do carrinho com força. Até a faxineira. A frase ecoou dentro dela, como um lembrete cruel, como um grito silencioso, como uma verdade que ela odiava ouvir, mas que o mundo insistia em repetir. Vitória terminou sua rota e desceu para o depósito pegar mais materiais. Quando voltou, a empresa já estava cheia. Analistas correndo com pastas, diretores com celulares grudados ao ouvido, recepcionistas ajustando o sorriso ensaiado. E ela, invisível. Ao passar pelo corredor principal, César veio na direção dela com passos rápidos, segurando uma pasta grossa de documentos. Ele quase esbarrou no carrinho. "Cuidado!" reclamou, como se ela fosse culpada por estar no próprio ambiente de trabalho. "Presta atenção por onde anda." Vitória recuou sem levantar a voz. "Desculpe, senhor." César ignorou o pedido e continuou andando. A empresa inteira parecia girar ao redor dele, não pela admiração, mas pelo medo. Vitória respirou fundo e retomou seu ritmo. Hoje seria longo, seria pesado, e a reunião das 9, pelo visto, iria definir o humor de César por um bom tempo. Ela só não imaginava que, antes do dia terminar, seria ela, justamente ela, a definir o rumo daquele contrato, do destino de César e do próprio destino. Quando o relógio marcou 8h55, uma notificação gigantesca apareceu nos painéis eletrônicos da empresa. Atenção! Reunião das 9 será na sala principal da diretoria. Todos os setores envolvidos devem se dirigir para lá imediatamente. Vitória olhou para o painel, olhou para o corredor e, por instinto, sentiu o coração bater diferente. Alguma coisa estava prestes a acontecer e começaria naquela sala. "Acho que vou precisar limpar ali antes da reunião." Ela murmurou para si mesma, empurrando o carrinho. Sabia que César odiava qualquer imperfeição. E sabia também que se ele estivesse com aquele humor, qualquer detalhe viraria motivo para humilhação. Ela empurrou o carrinho até a porta da sala, respirou fundo, girou a maçaneta e entrou. Sem imaginar que aquele simples passo seria o primeiro movimento rumo ao momento que mudaria sua vida inteira. A porta da sala de diretoria se fechou atrás de Vitória com um clique suave, abafado,
como se o próprio ambiente soubesse que deveria permanecer em silêncio absoluto. O carpete cinza, a mesa comprida de madeira escura e as telas enormes na parede criavam um contraste quase cruel com o uniforme simples que ela vestia. A sala estava vazia, mas não por muito tempo. Vitória ajeitou o pano sobre o carrinho e começou a limpar as bordas da mesa. Era sempre assim antes de reuniões importantes. Tudo precisava estar impecável, brilhando, quase refletindo o rosto dos executivos que se achavam deuses por algumas horas. Ao fundo, no corredor, ela ouviu passos acelerados. Vários. Eles estão chegando, murmurou para si mesma, fechando a gaveta onde guardara a garrafa de água que alguém tinha esquecido. A maçaneta girou. A porta se abriu com força. César entrou primeiro. Terno impecável, expressão tensa, sobrancelha arqueada, como se o mundo estivesse constantemente o decepcionando. 2 diretores o seguiam, segurando pastas, tablets, celulares, respirando como se aquilo fosse uma corrida. Eu quero esse contrato, César dizia, irritado. Quero e vou conseguir. Só preciso que o tradutor apareça. Os diretores se entreolharam. Senhor, ele ainda não confirmou a chegada. Então inventem alguma coisa. César estourou, massacrando o próprio relógio com um toque agressivo. Alguém aqui consegue traduzir? Alguém? Silêncio absoluto. O olhar dele percorreu a sala, passou pelos 2 diretores e parou em Vitória. Devagar, demorado, quase preguiçoso. Os lábios dele se curvaram num sorriso que não tinha alegria. Tinha poder. Ah, claro, disse César com falsa iluminação. Temos a solução perfeita bem aqui. Vitória congelou, segurando o borrifador com força. Sabia o que estava prestes a acontecer. Sempre soube. O tipo de gente como César sempre procurava o alvo mais fácil. Faxineira, ele chamou, como se fosse seu nome. Venha aqui um instante. Os diretores olharam para ela com aquele olhar misto de pena e diversão cruel. Vitória respirou fundo. Andou até ele. Sim, senhor. César ergueu o queixo. Como você sabe, nosso tradutor não veio. E já que aparentemente qualquer um pode entrar nessa empresa para ganhar dinheiro sem fazer nada? Ele riu, os diretores o acompanharam. Que tal você? Os risos aumentaram. O peito de Vitória queimou. Mas ela não reagiu. Venha cá, disse César, apontando para a tela. Traduza isso e meu salário é seu. A sala explodiu em gargalhadas. Vitória permaneceu imóvel, nem piscou. Ele achou que fosse medo. Na verdade, era controle. Profundo, doloroso, necessário. César, vendo que ela não respondeu, fez um gesto teatral com as mãos. Vamos, não sabe ler? Não sabe falar? Ah, claro, deve estar acostumada só a esfregar chão. Esqueci. Os diretores riram novamente. Vitória sentiu algo dentro dela se partir. Uma fissura fina, quase imperceptível, mas real. Ela não respondeu. Virou apenas o rosto para o lado, como quem se protege instintivamente. E isso só alimentou César. Sabem qual é o problema desse país? Ele disse, ajustando a gravata enquanto caminhava pela sala. Tem gente que não nasceu para sonhar. Gente que nasceu para servir. E quando tentam ser mais do que isso, viram piada. Os diretores gargalharam de novo. E Vitória respirou contando mentalmente. 1, 2, 3. Ela sabia que se deixasse o coração falar naquele instante, sua voz sairia trêmula. Não de medo, mas de revolta. Vitória tinha aprendido com muito sofrimento que a pior arma contra um humilhador é o silêncio firme, o silêncio que não se rompe. A porta se abriu novamente. Os investidores chegaram, ternos caros, postura elegante, olhares observadores. Eles cumprimentaram César, que inflou o peito, tentando recuperar a própria autoridade. Senhores,
disse César, exagerando no entusiasmo. Prazer recebê-los. Vamos começar a reunião mais importante do ano. Os investidores olharam para o ambiente e viram Vitória. Ela recolheu o pano imediatamente, abaixou a cabeça por educação e começou a se afastar discretamente com o carrinho. Mas César falou alto: "Espere aí!" E todos olharam. Vitória parou, com o carrinho ainda na mão. "Você é muito lenta", disse César irritado. "Tire isso daqui, anda! A sala vai começar a reunião. Se fosse depender de você, íamos atrasar tudo." Os diretores deram risadinhas contidas. Os investidores trocaram olhares discretos de incômodo. Vitória respirou fundo mais uma vez. Ela não tinha feito nada de errado. Nada. Mas encarava a humilhação como se fosse parte do uniforme que vestia. Empurrou o carrinho para fora, sem pressa, sem correr, sem permitir que ele visse a ferida aberta. Quando estava quase saindo, César não resistiu. Precisou do golpe final. "E vê se limpa direito o resto da empresa", gritou, "porque pelo que estou vendo, talento não é seu forte." A porta se fechou atrás dela e o som não foi o de uma porta comum. Foi o som simbólico de algo que se rompe, a paciência de Vitória, o limite dela. Aquilo dentro dela que dizia: engole, não reage. Ao encostar o carrinho na parede do corredor, Vitória fechou os olhos e sentiu as lágrimas subirem, mas não deixou nenhuma cair. A voz de sua antiga supervisora ecoou no fundo da mente: "Você, falando idioma estrangeiro, não combina com a sua cara." Vitória apertou os olhos com força, respirou, abriu-os novamente e caminhou até o bebedouro para lavar o rosto. Quando voltou, a porta da sala de reunião já estava fechada. Lá dentro, César gesticulava, tentava improvisar explicações, tropeçava em frases e conceitos que não compreendia. E algo dentro de Vitória, pela primeira vez em muito tempo, não queria mais se calar. A ferida estava aberta demais, profunda demais. Era como se o destino tivesse colocado Vitória exatamente ali, no momento exato em que a arrogância de César começaria a desmoronar. E ela seria a primeira rachadura. O corredor parecia mais longo que o normal, mais frio, mais silencioso. No fundo, ela sabia que aquele momento, a frase dele, o riso dos diretores, as piadas que voaram sobre sua cabeça como facas, não era apenas mais uma humilhação. Era um gatilho, um chamado do passado que ela tentava enterrar todos os dias. Encostou-se à parede, sentindo o corpo inteiro tremer num misto de raiva, vergonha e algo ainda pior: a sensação de ter voltado no tempo. Ela fechou os olhos e a lembrança veio como um filme. Anos antes, Vitória tinha 20 anos quando entrou pela primeira vez em uma escola técnica que oferecia bolsa de idiomas à noite. Trabalhava o dia inteiro em uma lavanderia e estudava quando o mundo já estava dormindo. Sentava-se sempre na fileira da frente, com caderno aberto, postura ereta, caneta pronta. O francês entrou na vida dela como um sopro de liberdade. Era apaixonante, musical, preciso, elegante. Ela repetia frases no corredor, na fila do ônibus, enquanto lavava roupa, enquanto cozinhava. E era boa, muito boa. Mais do que qualquer pessoa ali imaginava. Quando a professora pediu voluntários para ler um texto longo em voz alta, ela foi. E quando terminou, a sala inteira ficou em silêncio. Silêncio admirado. Um silêncio que ela nunca esqueceu. Depois daquele curso, Vitória se inscreveu para uma vaga de recepcionista bilíngue em um hotel de alto padrão. Passou na entrevista teórica. Passou no teste de idioma. Só faltava conhecer a supervisora. Uma mulher alta, elegante, cheia de joias e olhos afiados como navalha. Ela abriu o currículo, analisou cada linha e então perguntou: "Você realmente fala francês?" Vitória sorriu, tímida mas confiante.
Sim, senhora. Se quiser, posso. A mulher levantou a mão, cortando a frase ao meio. Não precisa. Já vi o tipo. Vitória engoliu seco. O tipo que acha que pode aprender uma língua dessas. A supervisora a olhou de cima a baixo. Minha querida, você não combina com recepção de hotel 5 estrelas. A frase acertou Vitória como um golpe impossível de aparar. E mesmo quando ela tentou respirar, a mulher completou. Sabe o que combina com você? O uniforme do pessoal da limpeza. Pense nisso. A porta está ali. Vitória saiu com as mãos tremendo, mas o rosto firme. Naquela noite jogou fora o caderno de francês, desligou o aplicativo de estudos e fez uma promessa silenciosa. Eu nunca mais vou deixar ninguém rir de mim por sonhar alto. Vitória voltou ao foco, abriu os olhos, prendeu o cabelo com firmeza e respirou fundo. Mas a dor antiga ainda latejava. Porque naquele dia, anos atrás, não doeu apenas a humilhação. Doía admitir que a mulher tinha conseguido matá-la por dentro. Ou quase. Porque, apesar da promessa, Vitória nunca parou completamente. Ainda lia um livro ou outro. Ainda escutava frases soltas enquanto trabalhava. Ainda praticava antes de dormir, baixinho, para ninguém ouvir. O francês não tinha ido embora. Ela só o escondia, porque sabia o que as pessoas faziam quando descobriam que alguém humilde tinha talento demais. Usavam isso para ferir, exatamente como César fizera naquela manhã. Com a lembrança ainda viva, Vitória voltou ao trabalho. Mas algo dentro dela tinha mudado de posição. Não era revolta, não era orgulho ferido, era um limite. Um limite que até então ela nunca tinha ousado tocar. No corredor dos fundos, encontrou Cláudia organizando produtos na prateleira. Vixe, disse a amiga ao ver o rosto dela. Eu vi que ele te chamou na sala. O que aconteceu? Vitória tentou sorrir, mas o sorriso não saiu. Nada que eu já não conheça. Cláudia bufou. Esse homem acha que o mundo existe para servir ele. Se um dia tropeçar nos próprios cadarços, vai culpar a faxina. Vitória baixou os olhos, mas o pensamento voltou ao que tinha ouvido. Traduza isso e meu salário é seu. As pessoas riram. Ele riu. Ela não. Ela sentiu. Cláudia segurou o braço dela. Ei, ele foi grosso demais? Vitória respirou fundo. Foi, mas não é sobre isso. É sobre eu deixar isso acontecer tantas vezes. Cláudia franziu o senho. O que ele disse? Vitória hesitou. Não queria parecer frágil. Não queria que ninguém soubesse do talento que guardava trancado como um segredo vergonhoso. Nada importante, respondeu, desviando. Só mais uma humilhação dele. Cláudia suspirou profundamente. Amiga, um dia esse homem ainda vai passar da conta com alguém errado. Vitória mordeu o lábio. Talvez já tenha passado. À tarde, a empresa estava um caos. Diretores correndo com pastas, assistentes checando arquivos, seguranças posicionados na entrada do andar da presidência. Os investidores internacionais tinham acabado de voltar. Haviam feito uma pausa na reunião devido à ausência do tradutor. A sala estava sendo preparada com pressa para a grande reunião. E Vitória foi chamada, de última hora, para limpar o vidro da parede, porque César queria tudo impecável. Ela entrou na sala com o carrinho, mantendo a postura discreta de sempre. Mas, dessa vez, não estava invisível. Os diretores falavam alto, tensos. O tradutor não atende, reclamou um deles. Sem ele, o César não vai conseguir conduzir a reunião. Ele disse que entende o idioma, respondeu outro. Ele mente, o terceiro explodiu. Nunca viu que ele sempre enrola quando precisa falar? Ele só usa algumas palavras básicas. Isso aqui pode arruinar todo o contrato. Vitória esfregava o vidro devagar.
clara, serena, silenciosa. Mas tudo ao redor dela queimava. O desespero dos diretores, a arrogância de César, o passado dela pulsando no peito. Quando terminou, aproximou-se da mesa para recolher um papel esquecido. E então ouviu a porta se abrir atrás de si. Era César. Ele entrou com passos apressados, irritado, e praguejou: "Se esse tradutor não aparecer, estou ferrado." Os diretores tentaram tranquilizá-lo, mas ele só piorava. E então ele olhou para Vitória, com o mesmo deboche do início do dia. "Você aí." Ele ergueu o queixo. "Se eu te der um documento, você traduz para mim também? Se sair errado, eu digo que a culpa é sua." Os diretores riram. A garganta de Vitória secou, mas os olhos dela não baixaram. Algo dentro dela estava cansado de baixar a cabeça, cansado de se encolher, cansado de carregar um talento que sempre se transformava em motivo de vergonha, porque o mundo não tolerava grandeza em quem veste uniforme simples. César segurou o papel como se fosse um troféu. "Quem sabe você salva a empresa, não é?" zombou. "Ou quer tentar meu salário hoje também?" As risadas ecoaram pela sala. Mas pela primeira vez, Vitória não as absorveu. Ele não percebeu. Ninguém percebeu. Mas algo dentro dela se alinhou naquele instante. Como se depois de anos de silêncios forçados, a voz dela, a verdadeira, estivesse se preparando para nascer. Os diretores saíram para buscar os investidores. A porta se fechou e Vitória ficou ali, sozinha na sala, olhando para o documento em cima da mesa, sabendo que a próxima reunião seria o divisor de águas da sua vida. E que pela primeira vez em muito tempo, ela não iria embora engolindo o choro. Ela iria ficar e assistir o desmoronamento de uma arrogância, ou o nascimento da sua coragem. A maçaneta girou. Vitória afastou o carrinho um pouco para trás, como sempre fazia, como quem se encolhe para não ser vista. Mas dessa vez, algo dentro dela não se encolheu. Os investidores entraram primeiro, 4 homens e uma mulher, roupas elegantes, postura firme, olhares curiosos sobre a sala luxuosa. Depois vieram os diretores. E por último, César. O CEO atravessou a porta com passos largos, tentando parecer inabalável. Mas Vitória reconheceu o que ninguém mais percebia: o jeito como ele segurava a pasta com força demais, denunciando um nervosismo que ele jamais admitiria. Ele cumprimentou os investidores com entusiasmo exagerado. "Senhores, sejam muito bem-vindos. É uma honra recebê-los. Vamos sentar, por favor." Os investidores sorriram, mas rapidamente abriram seus próprios documentos, fazendo perguntas diretas. E a cada pergunta, o rosto de César perdia cor. Vitória observava em silêncio. Ele não entendia quase nada. E pior, tentava esconder isso, balançando a cabeça como se estivesse processando tudo com grande inteligência, quando na verdade estava afundando em cada palavra. Um dos investidores abriu o contrato e apontou para uma cláusula com expressão séria. "E precisamos confirmar esta parte antes de prosseguir." Os diretores olharam para César. César engoliu seco. Folheou desesperadamente o documento, como quem procura algo familiar, mas não encontrou. "Ah, claro, claro", disse ele, tentando manter o tom calmo. "Isso aqui está totalmente alinhado com o que discutimos antes." O investidor franziu a testa. "Não foi isso que discutimos antes." Silêncio. Os diretores começaram a suar. Vitória, de onde estava, sentiu o ar ficar pesado, o tipo de silêncio que antecede um desmoronamento. E então, César tentou fugir pela piada. Ele se virou para Vitória, apontando para ela como quem aponta para algo descartável. "Olhem só", disse rindo amargamente. "Acho que até a faxineira aqui entende esse contrato melhor do que a gente, não é? Imaginem só." Os diretores deram risadas fracas, constrangidas. Um dos investidores não riu nem por educação.
Vitória sentiu o golpe. Sentiu a humilhação atravessar o peito, só que não abaixou a cabeça, não dessa vez. Ela terminou de recolher um papel do chão, colocou no carrinho com calma e levantou os olhos para César. Havia algo diferente ali. Era dignidade, era força, era a decisão de alguém que estava cansada de sangrar em silêncio. César percebeu e ficou irritado. "O que foi?" perguntou com desdém. "Algum problema? Está esperando um tapete vermelho? Continue trabalhando, por favor. Isso aqui não é para você." Vitória respirou fundo. 1, 2, 3 segundos. E então falou com voz firme, suave e absolutamente controlada. "Posso ajudar, Sr. César?" Foi como se todas as cadeiras da sala parassem de respirar. César girou o corpo devagar, incrédulo. "Ajudar?" Ele repetiu com deboche. "Ajudar no quê, Vitória? Vai me dizer que entende esse contrato complexo?" Ela não piscou. "Sim, senhor. Eu entendo." Os diretores se entreolharam. Os investidores olharam para ela com curiosidade. César riu alto demais. "Você? Obrigado, mas não preciso que alguém com um esfregão me explique um contrato jurídico." Vitória deu um passo à frente, sem medo, sem tremor. "O senhor não precisa que eu explique nada. Só precisa que eu traduza o que está escrito com precisão." Os diretores ficaram boquiabertos. César apagou o sorriso. "Traduzir?" ele disse, abafado. "Como assim traduzir?" Vitória apontou calmamente para o documento em sua mesa. "Essa não é a versão em português, senhor. É a versão original. É ela que os investidores estão usando, e é ela que o senhor deveria estar discutindo agora." A nuca de César ficou vermelha. Os diretores olharam para o documento como se estivessem vendo pela primeira vez. Os investidores trocaram olhares de avaliação. Um deles falou: "Se ela puder traduzir, isso aceleraria muito nossa reunião." César abriu a boca, mas nenhum som saiu. Vitória estendeu a mão, pedindo permissão para pegar o documento. O investidor entregou. Vitória segurou o papel com cuidado, como quem segura um fragmento do próprio destino, e começou. Traduziu parágrafo por parágrafo, com clareza, precisão e ritmo natural. Nenhuma hesitação, nenhuma pausa, nenhuma palavra fora do lugar. Era como se ela estivesse respirando o conteúdo. Os investidores assentiam conforme ela lia. Um deles sorriu, outro fez anotações rápidas. Os diretores se entreolhavam como se estivessem testemunhando um milagre. E César tinha perdido toda a cor. Vitória terminou o último trecho e colocou o documento sobre a mesa, alinhando as folhas com perfeição. Silêncio absoluto. Então, ela ergueu os olhos para César. Não havia raiva. Havia verdade. "Da próxima vez que o senhor quiser humilhar uma pessoa," disse ela com voz baixa, mas cortante como vidro, "garanta que sabe mais do que ela." Ninguém respirou. Os investidores começaram a aplaudir. Não com exagero, não com piedade, com respeito, respeito real. Vitória não sorriu. Apenas inclinou a cabeça em agradecimento e voltou a segurar seu carrinho. César ainda estava imóvel, e naquele instante, diante de toda a empresa, diante dos homens que ele mais queria impressionar, César Keller finalmente entendeu. Ele não tinha apenas subestimado uma funcionária, ele tinha humilhado a pessoa errada, e agora todo mundo sabia. O som dos aplausos ainda ecoava na sala quando o silêncio, aos poucos, tomou forma novamente. Não era o silêncio de constrangimento, nem de dúvida. Era o silêncio de reconhecimento, de virada, de verdade exposta. Vitória permaneceu imóvel, segurando o carrinho com as duas mãos. Não sorriu, não comemorou, apenas respirou, como alguém que finalmente largou um peso que carregava havia anos. Os investidores trocaram algumas palavras entre si, ainda impressionados.
Um deles, o mais velho, virou-se para César e, com naturalidade cruel, disse: "Sua funcionária é impressionante, extremamente competente." César tentou sorrir. Tentou mesmo. Mas o rosto não acompanhou a intenção. Parecia que a própria mandíbula havia perdido a força. "Sim, claro. Ela é muito dedicada", ele sussurrou, a voz rachada de vergonha. Dedicada. A palavra soou pequena demais. Vitória apenas inclinou a cabeça para os investidores e se retirou para o canto da sala, discreta como sempre. Mas agora, pela primeira vez, vista. Os diretores ajeitaram as gravatas, tentando reorganizar a reunião como podiam. E a postura deles havia mudado. Não era mais arrogância, era cuidado, quase respeito. César, no entanto, estava fragmentado. Ele tentava retomar a liderança da conversa, mas sua autoridade havia caído no chão junto com o orgulho. Qualquer frase que ele dizia parecia vir de um homem menor, um homem que tinha sido arrancado da própria fantasia de grandeza. Os investidores, ao contrário, estavam mais relaxados. "Agora que entendemos completamente o contrato, podemos seguir", disse um deles, olhando rapidamente para Vitória antes de voltar para César. Era como se a competência dela tivesse destravado a negociação. Mas o crédito não foi para César. E todos sabiam. A reunião seguiu por mais alguns minutos, até que chegaram ao consenso final. Nada mais impediu o andamento. Não porque César soube conduzir, mas porque Vitória havia salvado a situação sem nunca ter sido chamada para isso. Quando os investidores se levantaram, o mais jovem deles estendeu a mão para Vitória e disse em francês: "Obrigada, senhorita. Você é extraordinária." Vitória entendeu cada sílaba, mas respondeu em português, com gentileza: "Muito obrigada, senhor." O sorriso dele mostrou que ele havia entendido a escolha dela. Ela não precisava provar mais nada. Os diretores acompanharam os investidores até a saída. E então, a porta se fechou. Só restaram dois: Vitória, em silêncio, e César Keller, desmoronado. Ele passou a mão no rosto como se quisesse arrancar a vergonha pela pele. Por um longo tempo, não conseguiu dizer nada. Vitória empurrou lentamente o carrinho em direção à porta, pronta para voltar ao trabalho como sempre fez. Mas antes que alcançasse a maçaneta, Vitória. A voz dele não era de comando, nem de ironia, era humana. Ela parou. Não se virou imediatamente. Somente depois de alguns segundos, olhou por cima do ombro. César caminhou até ela com passos curtos, quase hesitantes, como se estivesse reaprendendo a andar. Ele começou, mas a voz falhou. Tentou de novo. "Eu preciso falar com você." Vitória esperou, em silêncio, digno. César engoliu seco, e quando falou novamente, a frase saiu sem máscaras. "Eu te humilhei." Não era uma tentativa de justificativa. Não era rodeio. Era admissão. Vitória manteve o olhar firme. "E eu estava errado", continuou ele, a voz trêmula. "Muito errado." O ego dele parecia ter sido arrancado pela raiz. E pela primeira vez, Vitória viu não o CEO intocável, mas o homem. "Como assim você fala francês? Eu não fazia ideia de quem você era, do que sabia, de quanto valia." Vitória respirou fundo. "Eu sempre soube o que eu valia, senhor", respondeu serena. "Mas o senhor nunca tentou saber." Aquilo o atingiu mais fundo do que qualquer aplauso, ou qualquer queda financeira. Ele abaixou o olhar. E então, quase num sussurro: "Me desculpe." De verdade. Vitória observou o homem à sua frente. Lembrou de todas as humilhações. Lembrou das frases ditas com desdém. Lembrou de cada vez que segurou o choro no corredor. Mas não sentiu prazer em vê-lo assim. Nem Vitória no sofrimento dele. Sentiu paz. "Eu aceito suas desculpas",
disse ela, simples, honesta. Mas perdão não significa que está tudo bem. Só significa que eu não vou carregar o que não me pertence. César fechou os olhos por um instante, absorvendo aquilo como uma lição. Quando os abriu, algo estava diferente. Humildade. Vitória! Ele respirou fundo. Você salvou a minha empresa de perder um contrato milionário. Eu quero corrigir isso, de verdade. E não é com dinheiro, não é favor, é reconhecimento. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa, mas cautelosa. O que o senhor quer dizer? Quero que você pare de ser invisível aqui. Quero que a empresa te ofereça estudo, capacitação, cursos, o que você quiser. Quero te dar um cargo digno, não porque você me ajudou na reunião, mas porque você sempre mereceu. Vitória sentiu o peito aquecer, mas manteve a postura firme. Isso é uma oferta do CEO ou de um homem arrependido? César sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, real. Dos dois, eu acho. Silêncio. Vitória assentiu. Então, conversamos com calma, disse ela. Mas por agora, eu preciso terminar meu trabalho. E com elegância, ela girou a maçaneta e saiu. César ficou sozinho na sala. Sem investidores, sem diretores, sem aplausos, só ele, a sala vazia e a própria consciência. Ele se sentou devagar na cadeira da ponta da mesa. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu orgulho. Não de si, mas da coragem de alguém que ele tentou esmagar. E disse baixinho, para o eco da própria vergonha: eu humilhei a pessoa errada. A sala ficou silenciosa depois que Vitória saiu. Silenciosa de um jeito que César não estava acostumado. Ele sempre fora o centro do barulho, do movimento, da autoridade. Mas ali, com a mesa imensa à sua frente e os papéis ainda empilhados como um lembrete da própria incompetência, ele se viu pequeno. Pela primeira vez na vida, não era o dono da situação. Era apenas um homem que finalmente tinha entendido o impacto das próprias palavras. Ele passou a mão nos cabelos, tirou os óculos, respirou fundo e sussurrou para si mesmo: eu preciso ser melhor que isso. Foi assim que tudo começou a mudar. Não com demissões, não com punições internas, não com discursos heróicos, mas com responsabilidade, a dele. Vitória, enquanto isso, descia o corredor empurrando o carrinho de limpeza. Pela primeira vez, os passos dela tinham outro som. Não era mais o arrastar silencioso de quem tenta não existir. Era firme, presente. Ela ainda estava com a respiração levemente acelerada, mas era de alívio, não de medo. Quando passou pela recepção, Cláudia correu até ela com os olhos arregalados. Meu Deus, mulher! Sussurrou, pegando Vitória pelo braço e puxando-a para o cantinho. A empresa inteira está falando de você. O que aconteceu lá dentro? Vitória sorriu pequeno, quase tímida. Eu só ajudei. Cláudia ergueu as mãos para o alto. Ajudou? Vitória, você salvou a reunião. Os diretores desceram brancos. Você traduziu tudo mesmo? Vitória assentiu. Cláudia ficou de boca aberta por 3 longos segundos. Eu sabia, ela murmurou emocionada. Eu sempre soube que você tinha algo grande aí dentro. Sempre. Vitória apertou a amiga num abraço rápido. Obrigada, de verdade. E o CEO? Cláudia perguntou. O que ele disse? Vitória respirou fundo. Pediu desculpas. Cláudia quase engasgou com o ar. O quê? O César Keller pediu desculpas? Vitória riu. Pediu. A amiga levou as mãos à cabeça. Isso eu queria ter visto. Vitória balançou a cabeça, ainda sentindo o peso emocional do momento. Mas não havia raiva em seu peito, nem desejo de revanche. Só havia uma sensação nova, liberdade. Naquela tarde, o RH chamou Vitória. Ela entrou na sala com calma, não com nervosismo. A coordenadora a cumprimentou com um sorriso verdadeiro. Vitória,
O Sr. César esteve aqui pessoalmente, pediu que criássemos um programa de capacitação para você e ofereceu que você escolha entre duas opções: estudar com bolsa total ou integrar o setor administrativo para começar a desenvolver carreira. Vitória encarou a mulher por alguns segundos. Era surreal. Dias antes, ela era só a faxineira invisível da empresa. Agora, recebia oportunidades reais, não favores, não caridade, mas reconhecimento. Eu preciso pensar, respondeu Vitória com sinceridade. Claro, meu bem, você merece isso e muito mais, disse a coordenadora, tocando no braço dela com carinho. Toma seu tempo. Vitória saiu da sala devagar, absorvendo tudo. Era estranho como o mundo podia girar de repente, mas também fazia sentido. A vida não mudava apenas quando alguém oferecia uma oportunidade. Mudava quando a gente deixava de abaixar a cabeça. E Vitória finalmente tinha levantado a dela. Nos dias seguintes, a empresa inteira ganhou outra atmosfera. Funcionários que antes passavam por ela como se fosse parte da mobília, agora a cumprimentavam. Um analista até pediu desculpas por tê-la ignorado por meses. Uma diretora elogiou sua postura profissional. Mas Vitória não deixou nada subir a cabeça. Continuou fazendo seu trabalho com o mesmo cuidado. O uniforme não tinha mudado, mas ela tinha. César também tinha. Não virou santo. Não virou um homem perfeito. Mas deixou de ser um tirano. Falava com educação. Ouvia. Não interrompia. Pedia as coisas. Não ordenava. Alguns funcionários ficaram desconfiados num primeiro momento. Mas com o tempo, perceberam que não era teatro. Era mudança. Uma mudança que começou exatamente no momento em que a voz de uma faxineira o colocou no lugar certo. Uma semana depois, César chamou Vitória para uma conversa final, agora sem pasta na mão, sem pose. Vitória, disse ele genuinamente, decidi implementar um programa interno de desenvolvimento para funcionários da limpeza. Capacitação, cursos, possibilidade de transição de carreira. Quero que você seja a primeira a participar, mas não a última. Vitória sentiu algo quente subir ao peito. Isso é importante, ela disse. É, respondeu ele. Você me mostrou que talento não tem uniforme e que eu estava cego para isso. Vitória agradeceu com um aceno leve. Eu aceito a capacitação, disse ela firme. Não porque veio do Senhor, mas porque é meu sonho desde antes de trabalhar aqui. César sorriu, dessa vez sem nenhum traço de arrogância. Então vamos começar, respondeu. E pela primeira vez, Vitória acreditou. Meses se passaram. Vitória concluiu módulos de estudo, mergulhou em livros, praticou, fez provas, aprendeu processos administrativos, cresceu. Cláudia vibrava a cada progresso da amiga. Os diretores passaram a pedir opiniões dela. Os investidores estrangeiros, quando retornaram, perguntaram por ela. E César sempre dizia a mesma frase quando alguém comentava sobre a transformação da empresa. Ela me ensinou o básico. Respeito não é luxo, é o mínimo. Certo dia, o escritório estava vazio, quase noite. Luzes suaves iluminavam o chão de vidro. A empresa finalmente silenciosa. Vitória entrou na sala de reuniões que mudara sua vida. Colocou a mão sobre a mesa. Olhou para a cadeira onde César estava sentado no dia da virada. E sorriu. Um sorriso leve, tranquilo. Ela não era mais a mulher que engolia humilhações, nem a mulher que escondia conhecimento por medo. Era alguém que tinha aprendido, na dor, mas aprendido, que o valor de uma pessoa não é definido pelo que ela carrega nas mãos, mas pelo que carrega dentro de si. Ela apagou as luzes e murmurou para si mesma antes de sair. Uniformes não definem inteligência, dinheiro não define caráter, e ninguém tem o direito de diminuir o valor de quem luta em silêncio.
No fim, não foi o idioma estrangeiro que mudou o destino daquela sala. Foi a coragem de uma mulher que por muito tempo acreditou que precisava se esconder. Vitória não silenciou César, não humilhou ninguém. Ela apenas mostrou quem era. E isso foi suficiente para desmontar a arrogância de um homem que nunca tinha sido confrontado pela verdade. Porque às vezes a vida escolhe os cenários mais improváveis para revelar o valor de alguém. Uma sala de reunião, um uniforme simples, um carrinho de limpeza e prova, sem precisar de gritos, que conhecimento não faz barulho, mas faz diferença. César aprendeu do jeito mais duro que o respeito não nasce do cargo, mas da consciência. E que toda vez que você diminui alguém, é a si mesmo que reduz primeiro. E Vitória descobriu que o silêncio que ela carregava não era falta de voz, mas excesso de medo. E que, quando finalmente decidiu falar, falou a língua mais poderosa que existe, a língua da dignidade. E você, se estivesse no lugar da Vitória, teria ficado em silêncio para evitar problemas? Ou teria feito o que ela fez, levantado a cabeça e mostrado quem realmente é? E mais, quantas vezes na vida você já foi subestimado só por causa do lugar onde trabalhava, da roupa que vestia, ou porque alguém achou que você valia menos? Conta aqui nos comentários. Qual foi a maior lição que essa história deixou para você? Eu vou adorar ler sua resposta. E também me diz, de qual cidade você está me assistindo agora? Quero ver até onde essa história vai chegar. Se essa narrativa tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde as próximas histórias. Aquelas que lembram que respeito não é favor, é obrigação. E compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que talvez esteja se sentindo pequeno e precise lembrar que o valor verdadeiro nunca depende do uniforme que você usa. Obrigado por ficar até o final. Te espero na próxima história.